Realmente, o preservativo é um método que a gente tem que divulgar, a gente tem que insistir, não só a adolescente, né, como nós vimos na reportagem, mas a mulher adulta, né? Nós temos casos de pacientes viúvas apresentando a doença. Entendi. Então, é muito importante realmente essa atenção, chamar atenção para o caso, né? Mas também a gente não precisa se apavorar diante de um diagnóstico de HPV. Né? Nós Porque temos tem cura, tem tratamento. Tem tratamento, né? E hoje nós estamos lutando muito para vacinação, que é a principal. Como funciona a vacinação? A vacina, ela tem que ser utilizada dos 9 aos 26 anos, tá? Porque antes do início da vida sexual, né, e a fase onde ela vai ter menos atividade, pelo menos a gente acredita isso, porque após essa idade ainda não tem nenhum estudo mostrando uma eficácia da vacina. Muitas vezes a paciente, doutora, mas então eu estou com 30, eu não tenho mais chance de me vacinar. É que realmente ainda são estudos que estão, provavelmente isso vai, tomara Deus que mude mesmo, né? Mas infelizmente ainda é nessa idade. De 9, então a idade mínima é 9. 9 aos 26. E a máxima 26. Então, 26. Realmente, a pessoa que passou de 30 anos não pode ter essa vacinação. Não, porque ela não vai ser eficaz. Não existe comprovação científica de que ela seja eficaz. Né? É uma vacina cara? É uma vacina que está disponível no sistema público? Na verdade, assim, é uma vacina cara, sim. Tá? São 3 doses que é preconizado, mas você não vai tomar imediatamente, né? Então, durante 6 meses que você vai fazer essas 3 doses. Ela não está disponível na rede pública ainda, existe algum estudo, algum município aí, eu me informei alguma coisa para saber disso. Realmente, existem alguns municípios de São Paulo que já estão estudando para introduzir a vacinação, mas ainda na rede pública não tem. É cara, realmente. Mas eu acho que, assim, é uma questão de saúde. Sim. Né? Quantas coisas caras a gente não consome, né? Exatamente, né? Então, é uma questão de saúde. Desnecessariamente, muitas vezes. É o que eu costumo dizer, né? O paciente, mas ela é cara. Realmente é cara, mas é uma questão de você... Não, eu vou me programar para isso e vou fazer. Não é uma coisa inacessível, não é cara a ponto de ser da pessoa inacessível, não poder pagar, claro. Né? E garotos também devem fazer? Também. Seguindo a mesma faixa etária? A mesma faixa etária. Ela foi liberada recentemente no Brasil para menino, tá? Porque é uma doença que atinge mais mulher. Sim, ela vai ter manifestação maior na mulher. Isso não quer dizer que o homem não pode se contaminar ou ele não pode ter as verrugas, claro que ele pode. Só que na mulher que é o principal fator do medo do HPV, porque é na mulher que ela consegue, o vírus consegue infectar a célula a ponto de mudar a estrutura dela até chegar a levar um câncer. Coisa que no homem pode ter, pode, mas a escala é menor. Eu ia te perguntar agora a relação do HPV com o câncer do colo do útero. É muito alta, tá? A gente acredita que 90% dos casos de câncer de colo de útero, essas mulheres tiveram HPV. E não curaram, não trataram? Pode ser uma falha de tratamento, porque na verdade a gente hoje a gente vê isso, vê muita falha de tratamento, falha de diagnóstico, ou o paciente, como a gente estava conversando agora, o paciente às vezes, ela fica em pânico, HPV, que eu vou fazer, né? É uma mas, sentença de morte, sim, né? Elas mas acham. Não é, né? É uma doença desagradável, porque a sintomatologia dela não é agradável nem um pouco para a mulher. Né? Além dela ser, às vezes ela pode ir desde um corrimento que não melhora nunca, uma coceirinha na vagina, até as lesões que habitualmente é vista, que são as verruguinhas, né? Que antigamente a gente chamava de condiloma, crista de galo, né? O leigo, é a crista de galo. Ela forma umas verrugas como se fosse uma couve-flor, a florzinha da couve-flor. Sim. Ela começa pequenininha e se você não cuidar, ela... Mas é visível ou é dentro da... Visível, mas ela não começa assim.
Sim. Né? Então, você tem que ter a rotina sua ginecológica sempre em dia, que isso não vai acontecer. Ou se acontecer, é uma coisa que você consegue fazer um tratamento tranquilo, né? Não chega a esse ponto. A gente vê vários casos. É que às vezes a paciente ela se assusta. Se desespera, né? Tem vergonha. Uhum. A gente vê muito isso. O paciente tem vergonha porque é uma doença venérea. Então, por ser uma doença venérea, ela acha que, primeiro, o marido traiu, o namorado traiu, e não é isso. Né? O HPV, ele pode ficar muito tempo incubado, às vezes, que é aquela fase que a gente chama a fase de latência, né? Que você contraiu, você se contaminou, mas isso não quer dizer que você vai ter a doença imediatamente.